bem-vindos. Esse é o nosso QGCast. QGCast. Isso mesmo, não somente o meu, mas esse é o nosso QGCast. Eu sou o CK. Fala, galera do QG, aqui quem fala é o Melkor. Fala, galera, aqui quem fala é o Morfeu. Hoje nós vamos falar sobre os filmes Caça-Fantasmas e Mad Max e falar um pouco aí como foi o impacto do público em relação a esses dois filmes com as mulheres no comando. Mas antes de começar a gravação, eu quero que elas se apresentem hoje aqui no nosso QGCast. Eu sou a Lê, a editora do Face do QG. E eu sou a Carol Bardesi, do podcast Setor 2814. Antes da gente começar a fazer a gravação em si, eu só quero deixar aqui os parabéns pro pessoal lá do GaleCast, porque eles completaram aí 1 ano já. O QGCast deixa aí os parabéns e estamos aqui sempre de portas abertas para receber a Mariana e o pessoal aí do GaleCast. Outra coisa que eu quero falar também, eu quero deixar 2 podcasts aqui para indicação, que é o OlharCast e o Cabine do Tempo. Nós vamos deixar aqui no link esses 2 podcasts e nós incentivamos a quem estiver ouvindo o QGCast também dar uma passada lá nesses 2 podcasts e ouvir. E também o Setor 2814. Você quer falar um pouquinho dele, Carol? Pode ser. Na verdade, o Setor 2814 ele é um podcast voltado para assuntos da DC Comics. Então, quem gosta do universo DC tá super convidado a escutar a gente lá. É um podcast novo, então a gente tá... estamos começando agora, sinceramente, estamos começando agora. Temos também página Facebook, Instagram. E é isso. Quem quiser dar uma forcinha lá, escutar e depois voltar para falar o que achou, só estamos à disposição. E eu quero deixar meu abraço pro meu amigo Bruno, que não pôde estar aqui com a gente, né? Sim. Bruno também é do Setor 2814, ele hosteia comigo, né? Ele é meu par no setor. E ele, infelizmente, não pôde, mas ele mandou um abraço pra todo mundo aí também. É o namoradinho da Carol. Não. É. Disse ele que, na verdade, o nosso amigo CK baniu ele dos podcasts. Isso é a conversa dele, viu? Isso é as histórias de bastidores. Que ele foi banido do no QGCast. Jamais. Só porque ele falou mal do escoteiro azul lá, o da cueca por cima da calça. Ah, do Superman, quer dizer, Superman. Vocês querem ser cortados logo no começo, né? Não, foi da Lana, entendeu? Não, meu amigo Bruno só não pôde estar aqui hoje porque ele está estudando, tá certo? Senão estaria aqui gravando com a gente. E, sim. e porque ele não tem internet na casa dele. Não, você precisa acabar com um cara assim também? Nossa, que maldade. Você sabe que isso vai pro ar, né? Mas é verdade. Vocês acharam do filme? Então, na verdade, assim, eu assisti, não consegui ir no cinema, então eu assisti em casa. Eu não assisti os primeiros Caça-Fantasmas, então eu não tive a comparação, tá? Não sei, eu sabia o que se tratava a história, mas eu vi muitas críticas comparando o primeiro com esse daqui. Eu não consigo fazer isso. E, gente, eu achei um filme ok. Eu não entendi o porquê. Depois eu fui, na verdade, ler e escutar o que o pessoal tava falando. Até concordo com algumas críticas. Mas é um filme... Eu não vi tudo isso que as pessoas estão falando. É um filme ok, assim. Não achei nem bom, nem ruim. Tem feminismo, se você vai a fundo, você consegue enxergar isso. Então, subjugar os homens, pode ser, né? Se você assistir uma segunda vez, eu acho que você consegue ver isso. Mas da primeira vez eu não senti nada disso. As atrizes eu gostei, principalmente a Leslie Jones, o nome dela? Isso. Isso. A Patty, né? Leslie Isso. Jones. Então, eu achei sensacional, foi bem legal o papel dela, assim, tipo, ela é muito boa atriz, mas como eu não tava esperando também nada, eu fui assistir, na verdade, por conta do cast, né, que a gente ia gravar. Então eu falei, não, agora eu tenho que assistir. Eu tentei
mas não deu tempo pra assistir os antigos, então a única base que eu botei é essa aqui mesmo. E eu não sei da expectativa do pessoal, eu não sei o que eles estavam esperando, né? É um filme ok, é um filme que você consegue ir assistir de boa. Eu vi umas críticas, assim, meio pesadas ainda sobre esse filme, né? Mesmo após o lançamento, o pessoal falando que é bem mais feminista, que é isso, que é aquilo. Na primeira vez eu não senti nada disso. Eu achei bem fraco o roteiro. Alguém É bobinho! É bobinho, é um filme... O roteiro nunca foi, assim, a grande força da história. Mas eu achei, assim, que foi bem fraco esse, realmente, na ideia de roteiro. E mesmo, acho assim, que não ficou nem um filme de comédia muito forte, nem nada. Porque se ele fosse muito forte de comédia, talvez valesse. Porque a minha impressão dos anteriores, pensando lá atrás, quando eu assisti, era esse lance de comédia. Era muito engraçado. Eu acho que as atrizes são muito boas. Também não senti esse peso tão forte de feminismo. Eu acho que foi uma crítica meio forçada quando as pessoas falam disso. Mas eu gostei demais das atrizes. As atrizes são boas atrizes. Mas se o roteiro é fraco, mesmo que seja um roteiro de comédia, mas um roteiro de comédia fraco, que eu achei que foi fraco, as piadas não vão ficar muito bem encaixadas, um monte de coisa fica fora do encaixe. Mas tem piada ali que, cara, não dá pra você rir. É isso que eu falei, as piadas foram fracas. Entendeu? Concordo. É isso que eu tô querendo dizer. As piadas foram fracas, então nem pra um filme de comédia ficou bom. Porque se você fosse pensar, não, é um filme só de comédia, vamos pra dar risada. Mas não deu pra dar tanta risada. Os outros, o roteiro não era aquela coisa grandiosa, vamos dizer assim, de nossa, desenvolveu grandes personagens. Não, mas era filme de comédia, era pra ser engraçado. E esse não foi tão engraçado, tanto que foi difícil assistir o filme inteiro. Foi uma luta. Lembrando, na minha opinião, que ele não é um filme ruim, mas também não é um filme Eu que eu achei classifico ele ótimo. Eu achei ele um filme médio também. E eu acho que eles tentaram contextualizar as piadas e tudo mais, tal, fazendo meio que quase que um bagulho de quebrar a famosa quarta parede, de falar com o público entendendo, que nem aquela parte onde o Chris lá, o cara faz o Thor, aparece. O Thor. E a mina fala, isso é. E a mina fala, nossa, a gente chamamos um deus nórdico, que é uma piada contextual com o que o ator fez, entendeu? Eles tentaram fazer isso de algo que acontece e aconteceu muito bem com o Deadpool, mas porque o Deadpool tem isso de quebrar a quarta parede e tudo mais. O que não funciona muito bem, entendeu? Com eles, por causa que eles tentaram dar uma contextualizada nas piadas e não ficou tão engraçado assim, entendeu? Todo mundo assistiu no cinema? Olha, eu assisti num cinema e eu quase pedi meu dinheiro de volta. Tá, porque às vezes eu sinto isso, às vezes um filme no cinema, como as pessoas em volta dão risada, você dá risada junto. Então o filme se torna muito mais engraçado do que ele realmente é. Eu assistindo aqui sozinha em casa, também não vi essa graça toda. Então vocês estão falando que não, mesmo no cinema não foi engraçado, então ele não... Carol, aquela parte lá que o Thor... Hamstrong, alguma coisa assim. Que tem um telefone que tá dentro do aquário, que ele fica tentando pegar, bater na mão. Por mais, eu não entendi. Que o pessoal dá risada, eu não consigo dar risada daquilo. Eu acho uma piada muito fraca. Ele ficou tipo o cara loiro burro, né, mesmo. Eu vi um comentário desse, tipo, em vez de ser a loira burra, colocaram ele pra ser... bem besta, né? Sim, mas eu acho que ficou muito, muito forçado algumas piadas que colocaram pra ele, entendeu? E em relação à substituição do elenco original por mulheres, todo mundo aprova, todo mundo acha que é ok, por ser um filme novo, um reboot, realmente eles precisam mudar, colocar algo diferente, e foi legal colocar mulheres, todo mundo tá de acordo? Sim. Eu também acho que ficou legal, pra história deu certo. O que eu ia falar é assim, eu não acho que todo reboot precise mudar a etnia, o gênero do personagem. Mas não, pra mim não afetou nada. Não foi porque mudou os personagens e foram mulheres. Eu poderia me afetar se elas não fossem engraçadas, mas elas são engraçadas. Elas fizeram o máximo delas em cima de um roteiro fraco. Eu vou bater nesse filme, eu vou sempre bater que o roteiro é ruim. Mas pra quem gosta de comédia como eu adoro ver filmes de comédia, a gente consegue entender que um filme de comédia só é pra dar risada, e quando você não dá risada é porque o filme tem um roteiro pra comédia horrível. E eu não consegui achar graça, mesmo elas se esforçando, e todas elas têm uma linha cômica muito boa, então
foi uma troca tranquila, porque os personagens lá atrás, os homens que fizeram lá atrás, eram super engraçados também. A troca eu acho que foi muito tranquila, eu não vi problema com essa troca, não. Mas o filme, na verdade, o roteiro ser fraco ou forte não reflete ser mulher ou homem, né? Então não é culpa das mulheres que o roteiro é fraco. Mesmo se fosse homens aí, o roteiro ia continuar sendo fraco e o filme ia continuar não tendo graça. Sim, é bem isso mesmo. Por isso que eu falei que pra mim não interferiu em nada a mudança de homem ou mulher. Elas fizeram o máximo e fizeram bem feito o papel de atrizes dela. Eu acho que isso não é o problema é que o roteiro é fraco. Sim. Eu tava lendo uma matéria que dizia que teve pessoas que deixaram de ver o filme só porque tinha as mulheres no elenco. Sempre vai ter uns babacas assim, né? Então. Na verdade, o filme todo foi criticado, primeiramente, quando ele foi anunciado, porque era só mulher, né? Ele foi campeão em críticas, né, na internet, né, na parte negativa, não é isso? Porque assim, a primeira coisa que aconteceu foi quando eles falaram que iam fazer reboot, aí iam colocar a mulher. Aí isso já pesou muito pro filme, né? O pessoal já começou a detonar demais. Eu também acho uma coisa muito estranha, né? Vou só colocar o comentário aqui, por exemplo, quando anunciaram o Despertar da Força do Star Wars, houve uma campanha lá nos Estados Unidos de algumas pessoas que não queriam assistir o filme porque era uma mulher e um cara negro protagonista. Então, assim, o pessoal bate numa tecla, assim, muito estranha por certas coisas desnecessárias, assim. E olha que estamos no século XXI, hein? Pois Sim. Então. Não. É que eu ia falar que, independente de século ou não, o problema sempre vai ser o fator do ser humano babaca que ainda existe e sempre, eu acho que vai sempre existir. A gente luta pra que isso não exista, mas sempre vai ter um ser humano babaca e, tipo, é complicado isso. Olá, meu nome é Erin Gilbert, doutora em física. A coisa foi pra todo lado, a propósito, em cada fenda. É muito difícil de lavar. Os homens que participaram no primeiro, no segundo, eles fizeram pequenas participações lá, como vocês viram, né? Sim. Vocês acham que eles poderiam ter sido melhor utilizados no filme? Vocês teriam uma outra ideia pra eles terem aparecido? Olha, na verdade, assim, eu entendo um filme como fosse algo completamente novo. Apesar de ele se basear o nome se baseia no filme antigo, a história, né, Caça-Fantasmas, é baseada no filme antigo, ele é um filme novo. Então, assim, por mais que ele tivesse ponta, eles podiam ter feito uma ou outra ponta, mas ele funciona sozinho. Eu não vejo necessidade de, a não ser por homenagem, de ter os atores, os personagens antigos. Só se fosse pra homenagear mesmo, mas eu acho que eles quiseram tirar toda a dependência. Sabe como eu acho que ficaria legal a história? Se a utilização deles fossem, tipo, eles passando o bastão pra elas. Tipo, eles ensinando elas a como entrar nesse mundo de caça-fantasmas. Eu acho que ficaria diferente. Eu acho que ficaria até uma participação melhor deles, entendeu? Mas o diretor não quis fazer, tipo, isso. Que ele era pra ser um filme, uma história totalmente independente. Porque nesse universo que elas existem, não existiam os outros caça-fantasmas. É outra história, tipo. Então, mas eu acho que não tinha nem necessidade de colocar eles, então, só pra fazer uma homenagem. Acho era só pra isso mesmo. Porque quando eu vi os comentários, inclusive, por exemplo, o primeiro trailer que saiu, ele começava exatamente falando isso, há 30 anos atrás, os caras salvaram o mundo. Aí, como o vídeo teve uma baixa negatividade no YouTube, até a Melissa McCarthy, que faz uma das protagonistas, ela falou, não sei porque colocaram isso, porque o filme não é um filme novo, não tem nada a ver com o antigo, ele é uma história diferente e tal. Então, no caso, eles só colocaram a participação pra fazer uma ponta mesmo, como uma homenagem. A história mesmo em si não tem a ver com a outra. Então, mas eu acho que então o problema foi esse. As pessoas irem assistir achando que era uma continuação ou um reboot. Na verdade, eu me classifico como só um filme novo, só isso. Eu também veria assim, como uma história nova, né? Assim, tem uma boa referência do antigo, até tem algumas, mas assim, o diretor procurou fazer uma história diferente. Uma nova história dos Caça-Fantasmas.
Aí ele colocou mulher como protagonista, mas assim, em relação ao filme, os filmes anteriores, ele não tem nada a ver. No universo delas não existiu os outros caça-fantasmas. E em questão dos haters, vocês acham que eles confundem aí, tipo, a opinião deles com preconceito? O que vocês acham? Eu acho que confunde. Acho que tem um momento que tudo bem, você pode dar uma opinião, você poderia, por exemplo, vamos supor nesse filme das caças, poderia falar, não gostei do filme, eu achei fraco, ou achei a atuação das meninas ruim, tá, é uma coisa. Outra coisa é você xingar a pessoa, porque elas foram vitimadas, já falou que era uma porcaria, que não sei o que nem você mesmo mostrou os comentários negativos, aí já não falar mal da mulher porque ela é negra, então assim, você já confundiu opinião com preconceito. Aí eu não gostei do filme porque eu não gosto de gente negra lá atuando. Eu acho que eles pegaram pesado pra caramba. Entendeu? Então, eu acho assim, uma coisa eu posso dar uma opinião, falar, não gostei, achei, por exemplo, que nem vocês falaram, o roteiro foi fraco, então, assim, a atuação delas foi boa, mas o roteiro foi fraco. Isso é uma opinião. Outra coisa é você falar, o filme foi uma bosta porque eram mulheres protagonistas. Aí você já tá assumindo, tipo, não gosto de mulher protagonista, então pra mim o filme não presta. Aí você já não tá dando opinião, aí você já tá confundindo com preconceito. Mas isso, gente, o pessoal só faz porque eles estão no computador, na segurança de sua casa e... Pra mim não é possível, não entra na minha cabeça que realmente essa pessoa, ela pense assim, sabe, tipo... ou que falaria isso na frente da pessoa. Por incrível que pareça, existem pessoas que pensam assim realmente. Porque é só você ver que, por exemplo, junto de outras pessoas... Eu já vi, por exemplo, comentários maldosos, por exemplo, em questões de trabalho. Tá um grupinho ali e surgiu um comentário maldoso em respeito a negros ou em respeito a homossexuais no grupinho ali. Mas ele fala porque ele tá no grupinho. Você percebe que é o pensamento mesmo da pessoa, só que ela não falaria na cara da outra porque ela saberia que daria toda uma polêmica e processo. E até porque isso é crime, não é só uma questão de preconceito, é um crime, né, cara? Mas por incrível que pareça, assim, as pessoas são babacas o suficiente pra pensar assim. Mas comentários do tipo, a mulher negra se parece com um gorila, eu não sei, eu acho que ia pegar muito pesado isso. Não, mas aí que tá, que nem você tá perguntando, se a pessoa confunde preconceito com opinião, aí você fala, por exemplo, você vai falar que o filme é ruim só porque a mulher é negra, isso aí não tem nada a ver. É que assim, eu acho que aquela máxima, né, haters gonna haters, então não adianta, a pessoa sempre vai ter alguém que vai reclamar, sempre alguém vai tentar fazer um comentário preconceituoso e é complicado, eu acho que isso... Por enquanto, do jeito, se a gente não conseguir ir atrás das pessoas e realmente ter uma punição para elas terem que pagar pelo que elas falam realmente, vai continuar. Eu penso assim, do que o CK mandou pra gente, da galera falando, você vê que tá em inglês, então isso é um pensamento que não é só brasileiro, isso que eu acho que a gente tem que ficar mais preocupado. É um problema mundial, cara, é um problema mundial, Sim. O mundo inteiro tem pensamentos assim, sabe? Então, e o pior que é nesses comentários que você consegue ver o quão ruim ainda é uma parcela da humanidade, cara, porque são, cara, pô, principalmente nos Estados Unidos, principalmente em lugares como aqui no Brasil e como nos Estados Unidos, onde, cara, existe uma diversidade de etnias tão grande, cara, é quase burrice acontecer isso, sabe? Porque, pô, nos Estados Unidos você vai ter gente que veio da Europa, você vai ter gente que veio da África, você vai ter... É muito parecido com o Brasil. E você tem lugares assim, como tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é imbecil, não tem outra palavra. É imbecil. É triste, é realmente triste, na verdade, né? Quando a gente pega lá, já falando aqui de Mad Max, que tem a Charlize no comando, não teve tanto preconceito como teve esse aí dos caça-fantasmas. Eu diria mais ou menos, porque assim, na verdade, por exemplo, eu vou falar a diferença assim, quando as caça-fantasmas foram anunciadas, já falaram que eram mulheres, aí pegou pesado aí. O Mad Max, pelo menos o que eu vi depois, foi assim, porque quando anunciaram o Mad Max, aí você tinha a foto do Tom Hardy lá como Max, ele era o protagonista homem. Isso. Aí eu vi os comentários negativos depois do filme, que aí o pessoal falou, eu vi até um cara falou, eu me senti enganado, porque eu fui lá pra ver um filme do cara e só tinha mulher no filme. Entendeu? Então, assim, na verdade, eu acho que foi meio posterior. O pessoal fez um comentário negativo depois que viu o filme, que aí viu que a participação da Charlize Theron era maior.
Acho que foi nesse sentido diferente das Caça-Fantasmas. Porque quando já foi anunciado, a pessoa já sabia que era com mulher. Então já pegaram daí pra frente. Mas a arrecadação dele foi muito maior do que do de Caça-Fantasma. Mas se você for notar, o pessoal já detonou muito o filme bem antes, né? Porque assim, a gente hoje, né, vocês já falaram sobre vários filmes aí, as críticas negativas antes, elas já prejudicam o filme, porque aí muita gente já deixa de ver, né? Porque o pessoal já fala, o filme é ruim, então, nem já bom saber que eu nem vou assistir, sabe? Então o pessoal já pega daí. Quando o pessoal já começa a criticar demais, já tem muita gente que já nem assiste, por causa justamente dessa propaganda negativa. Curiosidade, vocês não foram no cinema assistir por falta de tempo ou porque era tipo um filme que não interessava muito pra vocês? Eu preferi ver em casa e ir no cinema pra ver um filme que fosse mais pra mim cara de cinema. Eu curto comédia ver em casa, raramente vou no cinema. É uma questão minha, eu não gosto muito de ver filmes de comédia no cinema. E no Mad Max eu acho mais estranho ainda você ter algumas críticas, porque, cara, tipo, se você for pegar pegou muito a essência que tinha nos outros Mad Max, esse aí. Então, tipo, lá, o fato de ter a Charlize Theron ali como protagonista ali, como ali a poderosa ali, cara, isso não atrapalhou em nada, porque é muito parecido a vibe dos outros Mad Max com esse Mad Max. É uma experiência fantástica você assistir no cinema. A questão de áudio é muito grande. Pra quem não sabe, a gente tem um amigo que trabalha no cinema. Eles tiveram que reduzir os efeitos especiais e os efeitos sonoros do filme eram tão fortes e tão poderosos que eles tiveram que reduzir o volume porque as caixas deles estavam estourando. Nossa. Então é um baita filme, cara. É um baita filme. Ele realmente conseguiu capturar a essência de um filme lá de trás e trazer pra esse reboot. Então, cara, esse aí eu não entendo como pode ter tantas críticas assim, porque eu achei um filme muito bom, cara. Mad Max deve ser um filme super legal pro cinema também, porque eu assisti em casa, foi um outro filme que eu assisti somente em casa. Não, peraí, para tudo, peraí, rapidinho. Carol, o Bruno não te leva no cinema, não? A gente não vai quanto a gente gostaria de ir no cinema, deu pra perceber, né? Ô, Bruno, fala sério, meu. Ai... Então, e aí ele perde muito, ele perdeu realmente aqueles efeitos especiais. Se assistir numa televisãozinha de 32 polegadas, não é a mesma coisa. Então, a experiência que eu tive, tanto com o Mad Max e talvez com os... Vocês estão falando que ele não tem graça, então beleza, agora eu já tirei. Mas o Mad Max eu tenho certeza. A diferença de emoção que um teve para outro é gritante. Todo mundo que fala que foi maravilhoso, que é isso, que é aquilo, assistiu no cinema. Primeira vez assistindo em casa é legal, é um puta filme, mas não é tudo isso. Desculpa, acabei com o Mad Max. Eu tô aqui pensando o que eu falo pra ela. Eu não sei. Mas é interessante você ouvir a sua opinião de quem não acompanhou indo pelo cinema, porque realmente no cinema dá um upgrade pelo fato de você ter o som então extremamente mais potente, tudo em 8.1 e é diferente, IMAX, aquela telona, quem foi na tela na sala IMAX mesmo, deve ser maravilhoso, mas é perfeito, tá? Gente, é outra experiência, é uma experiência completamente diferente. Sim. Não é à toa que ganhou muitos Oscars na parte técnica, né? Sim. Esse filme ganhou. Então você não gostou de Mad Max, é isso então, Carol? Não é que eu não gostei, mas eu esperava muito mais, sabe? Tipo, tava todo mundo falando, aí eu falei, pô, agora eu vou ter que parar, sentar pra assistir, né? Fui lá, peguei e, gente, ok, é um filme legal, mas não é tudo isso também. Deixa eu falar um negócio, assim, não é bem uma curiosidade, mas assim, voltando pra esse tema do feminismo, a Charlize Theron, ela conseguiu ter o mesmo cachê que o Tom Hardy teve no filme, né? Que é de protagonista, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas as atrizes norte-americanas não têm um salário igual ao dos homens, né? Elas, né, têm um salário bem inferior. Aí, inclusive na época que tava dando uma polêmica nessa época. Que também é um absurdo, né? Se você vê os dois atores mais bem pagos, tanto homem quanto mulher, a diferença é absurda, né? É uma coisa assim estranha totalmente. Mas nessa época deu uma boa polêmica. O
pessoal falando do feminismo, e o pessoal falou a questão do salário, né? E a Charlize Theron, né, ela embarcou nessa onda, ela falou, eu consegui, porque eu fui lá e exigi pro diretor, falei, não, eu quero ter o mesmo salário que o dele, e ele aceitou. Então ela falou assim, não, a mulher tem que se impor e bater o pé pra pedir, né, porque senão não vai. Então assim, é bacana da parte dela que ela conseguiu, assim, ter uma qualificação tão boa quanto a dele, até porque ela também, a participação dela foi bem forte no filme. Sim, com certeza. Ação Ward. 70% participação dela, vai. Então. Mas você imagina que ela ia receber um salário menor que o dele. Injusto, muito injusto, pelo menos é o que eu acho. E isso é o que acontece muito. Você tem aí atrizes, que nem ela, por exemplo, ela também já ganhou um Oscar. Isso é uma pontuação pra pessoa, mas mesmo assim tem atrizes que não ganham mesmo, tanto que um homem ganha no filme, mesmo existindo uma participação muito forte. Meu, e a renda desse filme foi mais de 350 milhões. Comparado a 250 milhões de Caça-Fantasma. Que não vai garantir uma continuação, né? Já foi confirmado. Já foi confirmado também. Dos dois, né? Vocês falam tanto Caça-Fantasma como Mad Max não vai ter continuação. O Mad Max eu não tenho certeza, eu não vi. Mas eu sei que as Caça-Fantasmas, a rendimento de bilheteria não foi o satisfatório pra garantir uma continuação. Tá. Então, foi realmente muito baixo. Não sei, acho que eles dão o mínimo valor exigido para uma continuação. Acho que não foi o satisfatório para eles, acho que eles não vão investir numa continuação do filme. Pelo menos até onde eu li, ficou faltando 70 milhões para poder bater o esperado. Kevin, atende o telefone. Não dá, tá no aquário. Esse aí na mesa. Achei. Qual é o nome daqui? Doutora de Investigação Metafísica. Valeu. Caça-fantasmas? Pet! Não se mexe! Você tá com... Gente, cansei. Não. Vou dar minha volta e sair fora. O que acham? Eu acho que não é uma boa ideia. Eu vou sair de fininho e não aborreçam o fantasma. Entre Mad Max e as Caça-Fantasmas. O que eu vi, assim, e até eu entendo um pouco, eu consigo perceber essa crítica, é que no Mad Max não teve o homem como inferior, tá? A figura masculina como inferior. Nas Caça-Fantasmas, todos os homens eram retratados como bobões ou faziam um personagem inferior, alguma coisa assim, tá? E aí a crítica veio... Prefeito, o Kevin, todos os personagens masculinos, tá? O que era o vilão mesmo, ele também era bobão, tá? Então, assim, todos os personagens masculinos são personagens fracos, né? Então, ele coloca a mulher num patamar superior ao homem, coisa que não acontece no Mad Max. Sim. Eu consegui ver essa crítica, até entendi, mas assim, teve gente que rebateu como... Tudo bem, vocês sempre fizeram filme a mulher no papel que agora que ele tá sendo representado no homem aí. E aí vocês nunca reclamaram. A mulher sempre foi subjugada, ela sempre ficou num papel inferior e vocês nunca reclamaram. E agora que a gente faz um filme assim, vocês estão reclamando? Até mesmo quando no final, quando tem a ordem lá do prefeito lá, na verdade quem dá ordem não é nem o prefeito diretamente, ele manda a mulher lá falar, né? Sim, ele é um bobão, ele é completamente manipulado também, até um pouco por essa mulher. Eu até entendo essa crítica, realmente, e entendo o lado das pessoas, das mulheres que estão falando, mas vocês sempre julgaram a gente, agora vocês estão reclamando do quê? Deixa a gente fazer isso com vocês. São dois pontos de vista, eu acho que vale debater onde a gente quer chegar no futuro, realmente. Se a gente quer uma visão Mad Max, onde, né, ali, tanto... Eu acho que os dois protagonistas, apesar, né, da Fúria, ela tem um papel muito importante, mas os dois estão, né, num patamar semelhante, ou querer esse lado mais feminista, um pouco mais radical, que seria os Caça-Fantasmas. Eu acho que o principal é sempre trabalhar com um lance de igualitário, né? Eu acho que você tem que retratar tanto homem como mulher, ou como, vamos abrir até mais, homossexuais, negros, todas as pessoas têm que ser tratadas iguais.
O personagem tem que ser tratado de maneira igual. E filmes que trabalham, por exemplo, acho que a grande diferença, eu acho que a diferença mais gritante dos dois foi isso. Mesmo tendo críticas no Mad Max, você tem menos do que você teve nos Caça-Fantasmas, porque foi tratado no geral próximo. Puxando até um jabá aqui de uma pessoa que é nossa parceira aqui dos podcasts e tal, a Bruna, né? A Bruna Calazans do BC Comics, ela fez um vídeo, né? Que fala exatamente sobre isso, sobre mulheres, sobre negros, sobre homossexuais e tudo mais, que fala sobre representatividade. Ele tinha que falar da Bruna. Não, a gente tem que puxar o assunto. A gente tem que puxar o assunto porque é um assunto realmente que a gente tá comentando sobre isso e justamente nesse dia ela postou o vídeo, então é importante comentar também. Sim. Que no caso hoje a gente tá falando sobre mulheres, mas teve críticas ao Tocha Humana Negro, você teve críticas quando colocaram o Miles Morales como Homem-Aranha, que é um garoto negro também. Você teve críticas também, falando também de novo de Marvel, quando colocaram a paquistanesa lá como Kamala. A Kamala Khan. Isso. Então você teve críticas recentes em vários fatores que mostram exatamente isso, entendeu? Engraçado, eu não escutei muita crítica, eu concordo, a gente tava vindo toda mudança, assim, tava tendo uma crítica, agora com a Riri, que é a nova Homem de Ferro, eu não vi crítica, vocês perceberam alguma? Escutaram alguma? Não, eu não escutei não, essa aí ninguém falou nada, né? Estranho. Milagre. Pois é. Se a gente falar agora um pouquinho do mundo da DC, igual esse filme da Mulher Maravilha, vocês acham que a bilheteria dele estoura ou não? Não, eu acho que quando envolve personagens como Mulher Maravilha, Superman, Batman, que são os três maiores heróis da DC, cara, com certeza vai estourar, porque, pô, todo mundo tá querendo ver há muito tempo. E vai ser uma boa saga, você já vai ser o primeiro filme de uma heroína, né, nos cinemas. Então, pô, cara, eu acho que vai. Aí não é por conta de ser a Mulher Maravilha, de ser uma mulher, né? É por conta de ser um personagem, a Mulher Maravilha, de ser DC, ser super-herói. Entendeu? Isso, não é. Se fosse o contrário, um reboot, sei lá, de alguma coisa, e não tivesse ligado à história do personagem, talvez não. Mas. Sim. É mais pelo personagem. É pelo personagem ser realmente um personagem muito forte. Não tem como não ter muita bilheteria. E esse eu vou assistir no cinema. Aê, Bruno! Uhul! 2017 eu tô no cinema. É isso aí. Vale detalhe que o filme da Mulher Maravilha vai ser dirigido por uma mulher. Sim. E ela é uma das 3 primeiras mulheres a dirigir um filme com um orçamento de acima de 100 milhões. Eu vejo sempre que tem esse preconceito, a gente já conversou durante o cast todo que ainda existe esse preconceito e eu acho que a gente precisa reduzir, diminuir, fazer ele virar quase nada, mas que realmente é difícil. Mas o que eu acho que sempre, pra quem acompanha, não o público besta, mas a galera que acompanha quadrinhos, que acompanha as histórias, que acompanha todo esse cenário, o que pega mais é ser bem trabalhado. O maior medo com o filme da Mulher Maravilha é o roteiro não ser tão bom quanto ele foi vendido no trailer. A Carol parece que não vê trailers, né? Então talvez ela não saiba, mas os trailers estão muito bons. Eles estão vendendo um filme muito interessante, um filme que mostra a mulher num papel forte, uma mulher que sabe se posicionar. Talvez vão vir críticas contra, na mesma ideia de que é muito feminista, mas eu acho que é besteira também, porque ele só mostra a mulher como ela deve ser tratada, uma mulher que tem postura, que tem pulso, que faz as escolhas dela, que faz o que ela acha certo e que tá tentando se encontrar nesse mundo masculino. Se já teve reclamação do corpo dela, que é magra, que é isso, que é aquilo, vai ter reclamação, né? As pessoas vão sempre reclamar, sempre tem. Vão achar algum ponto e vão falar alguma coisa ruim. E também é outra coisa, a Mulher Maravilha, ela foi criada pelo Marston, né? Então, eu não quero dizer que ela é feminista, ela não é ativista, mas ela tem os pontos feministas sim, né? Ele sempre foi a favor da mulher, ele sempre falou que a mulher
em muitos aspectos era superior, então ele coloca isso, quando ele cria a Mulher Maravilha, ele traz ela, ele cria também com a ajuda da Elizabeth, que é a esposa dele, né, então, a ideia pelo menos, então assim, ela tem uma força muito mais feminista do que a gente imagina. Quando ele morre, né, quando ele para de escrever, que aí sim a gente tem muita mudança. Mas ela veio como um símbolo para representar as mulheres que antes era, quando a DC começou, não tinha nenhum personagem no nível da Mulher Maravilha. Então, eu concordo, eu só espero que não venha preconceitos em relação ao papel dela e a atuação dela, entendeu? Ah, mas vai ter algum idiota falando. Sempre vai ter. Talvez não da crítica especializada, mas vai ter, que nem esses haterzinhos assim de Twitter, de Facebook, que vão falar alguma coisa. Ah, porque ela estava magra, porque não sei o que. Isso é normal, a gente já espera e passa pra frente, porque não tem como escapar. Apesar que já teve, né, do corpo dela, quando ela foi anunciada, já teve, né. Inclusive ela deu até uma resposta meio sem graça, né, ela falou mesmo. Ah, que músculo ela ganha fazendo malhação e ela pode colocar, que ela falou o valor do dinheiro lá, quanto que valia lá na época. Ela falou mesmo. Que, tipo, não era esse que era o problema, entendeu? Isso é o de menos. Isso é o de menos. Eu acho que a mulher, ela pode ganhar cada vez mais espaço aí nas telas e acabar com esse preconceito idiota que as pessoas têm de ter mulheres no comando, entendeu? Eu acho que precisa, né? Acho que tomara que a Mulher Maravilha venha, seja um filme agradável, que, tipo assim, cala a boca das pessoas que acham que filme com mulher protagonista não serve. Precisa, assim, vamos mostrar um diferencial. Lembrando que nós vamos colocar todos os links aqui, que nós falamos todos os podcasts, inclusive do Setor 2814. E, mais uma vez, muito obrigado, viu, Carol, pela participação aqui com a gente. Não, desculpa aí, gente, qualquer coisa, qualquer brincadeira também. E precisando, estamos aí, pode chamar sempre. Sim, o próximo a estar aqui conosco é o Bruno, né? Isso, você Se você deixar. Vai falar de Marvel? É isso? Porque eu quero que ele venha aqui se defender o porquê que ele não tem internet em casa. Achei que você ia chamar ele pra falar da Marvel. Também. Falar da Marvel no cinema. Falar da Marvel falar de Marvel e falar o porquê não tem internet, né? E o porquê não vai no cinema. Então. Entendi. Não, é porque eu falo muito, gente. Tem hora que eu desato a falar, então vocês me cortam qualquer coisa. Ah, não, tá? Trano, isso aí é tranquilo. Quando tiver algum comentário. Carol, vocês são de São Paulo? São Paulo. É que eu não vou no cinema, não é nem um pouco. Não, eu não falei por causa do cinema, não, é só pra saber de onde é. Talvez eu seja, né, do interior, assim, daquelas cidades que não tem cinema, né? Eu sou de São Paulo, tem cinema do meu lado, entendeu? E aí você ainda complica um pouco, falando que não tem internet na casa no lugar onde o cara mora, aí o pessoal achou mesmo. Você mora lá no fundo, mora numa na cidade do roça. interior. Eu sei, você vai usar tudo pra colocar nos erros depois, né? Ele vai lá e põe tudo nos erros, a gente falando essas coisas. Com certeza, e ficar repetindo umas 10 vezes que o Bruno não tem internet, o Bruno não tem internet. Agora ele me mata. E ela falou da televisão 32 polegadas, eu não quero nem perguntar se é da casa dela ou da dele. Não responde, Carol, não responde. Não fala. Aquelas televisões de tubo ainda, né? Coitado, ele não vai mais chamar a gente pra nada. Na verdade, ele falou que depois disso, não é que ele não vai nem ser convidado, ele nem vai querer participar mais. Muda o nome desse cast aqui. Ó, o nome desse episódio aqui vai ser Bruno. Bullying com Bruno. Ai, vamos focar no Bruno, vai. Bullying Cast. É o bullying. Esse é um bom Bruno. tema. Bullying é um bom tema. Então, nem lembro agora.
Junto com ele, né? Deixa. Aquele minuto de silêncio pra Carol.